Sempre pensamos sobre como a vida cristã pode ser melhor vivida. Todas as coisas que nós precisamos melhorar como crentes, como salvos pelo Senhor Jesus, coisas que nós deveríamos já ter abandonado há muitos anos, coisas que nós já deveríamos estar fazendo há muitos anos. Pensamos acerca da realidade da maturidade espiritual muitas e muitas vezes. Fato é que muitas vezes apenas fica no pensamento. Nós acabamos esquecendo de aplicar tudo o que nós sabemos na vida cristã, de aplicar todo o nosso conhecimento, de fato, experimentar a vida cristã. Em Efésios, o apóstolo Paulo vai nos mostrar como nós devemos, de fato, seguir ao Senhor, seguir os passos de Deus, lembrando da vida passada com aquele sentimento de gratidão a Deus por não vivermos mais aquilo, e também com o sentimento de querermos cada vez mais nos afastarmos do velho homem e nos transformarmos cada vez mais para a honra e glória de Deus. No capítulo 5 de Efésios, o apóstolo Paulo vai nos mostrar que nós devemos ser imitadores de Deus, que nós devemos amar como Jesus amou. E no versículo 3 de Efésios capítulo 5, nós percebemos mais coisas que nós devemos deixar de fazer ou fazer. Veja comigo. Versículo 3 do capítulo 5 nos diz: Mas a impudicícia e toda sorte de impurezas ou cobiça nem sequer se nomeiem entre vós, como convém a santos. Esse é um versículo que nos mostra sobre certas coisas que não deveriam nem sequer ser faladas entre nós. Talvez fique a dúvida em sua mente sobre o que é impudicícia. Aqui é a mesma palavra sobre imoralidade sexual. É a mesma palavra que em outros versículos fala sobre isso. Imoralidade sexual. Na nossa língua, nós temos a palavra pornografia, que deriva justamente da palavra usada aqui, no grego, porneia, que é justamente essa imoralidade sexual. Então, quando você pensar nessa palavra, lembre-se que significa isso. Então, o que o apóstolo está dizendo é: tudo o que tem conexão com impurezas e tudo o que tem a ver com imoralidades sexuais, ou até cobiças, ou seja, não apenas as coisas que as pessoas fazem, não apenas as coisas que as pessoas estão ali praticando, estão ali experimentando de maneira pecaminosa, mas até o fato da cobiça acerca daquilo, até o fato das pessoas cobiçarem o mal, cobiçarem o pecado. Isso não deve sequer ser mencionado entre nós. E aqui nós percebemos como o padrão é elevado. Perceba, não é apenas não praticar, mas é não praticar e também nem sequer que aqueles assuntos pecaminosos sejam motivos, sejam assuntos no nosso meio, sejam assuntos em nossas conversas, que isso nem sequer seja mencionado em nossas vidas. Para quê? Para que nós estejamos cada vez mais puros, cada vez mais santos. Imagine uma vida em que você está totalmente separado daquilo, de maneira que aquilo não tem efeito algum em sua vida mais. Você está tão puro diante do Senhor, está tão próximo dele, que certas coisas parecem que nem existem para você. É óbvio que nós podemos sofrer tentações nessas áreas e em outras áreas. Mas, se nós estamos cada vez mais próximos do Senhor, nós experimentaremos uma comunhão tão grande com Ele que essas coisas são tão superficiais, tão inúteis, tão fúteis que nós sequer queremos pensar ou falar sobre elas. Por quê? O versículo ainda diz: de que maneira, como convém a santos. Se nós somos santos, ou seja, separados para Deus, nós não devemos cobiçar, nós não devemos praticar imoralidades, nós não devemos nos tornar impuros diante de Deus, diante de nós mesmos. Não podemos estar constantemente pecando contra o nosso próprio corpo, nossa mente, nosso coração. Então, se nós estamos diante do Senhor, se nós temos uma vida com Deus, devemos aplicar a vida que nós devemos ter, a vida que nós temos conhecimento que temos, crendo cada vez mais no Senhor, se afastando cada vez mais do mal, como convém a santos, que é o que o apóstolo nos diz.
Se isso é uma prática que nós devemos fazer, nós devemos então aplicar sempre em nossas vidas, nos afastando do mal, nos aproximando cada vez mais do Senhor, como convém a santos, sendo aquelas pessoas que têm tanta pureza que o mal não o afeta de maneira tão rasa. O mal não o afeta com muitos ataques. Quando nós estamos fracos, qualquer coisa nos derruba. Então, mas se nós estivermos próximos do Senhor, nós perceberemos que não é qualquer coisa que irá nos derrubar, não é qualquer coisa que irá nos levar a cair em pecado. Então nós devemos ter essa consciência de que se nós estamos com o Senhor, certas coisas não devem sequer ser mencionadas, pois isso não faz sentido para a vida cristã, nem sequer falar, nem sequer pensar. Que nós possamos ter a mente, o coração, as palavras cada vez mais puras diante do Senhor, cada vez mais separadas do pecado e próximas de Deus. Que o Senhor te abençoe.